na parte de terça-feira, viver e morrer por Cristo. O que Paulo quis dizer ao afirmar que partir e estar com Cristo era melhor? Filipenses capítulo 1, verso 23 e 24. Aqui diz: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir, ou seja, de morrer por Cristo e estar com Cristo. O que Paulo quer dizer? Partir e estar com Cristo. Quando você morre, você está salvo. Você não vai para o céu na hora que morre. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Os que morrem por Cristo ou em Cristo não vão direto para o céu. Eles esperam na sepultura a volta de Jesus. Eles dormem o sono da morte, inconsciente este sono, que será despertado pela voz de Deus. Por isso eu quero ler para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo é o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os mortos em Cristo, os que morreram amando a Jesus Cristo, não foram direto para o céu. Eles estão dormindo no pó da terra, esperando a primeira ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados. Entre nuvens. Nós vamos ser arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ninguém vai para o céu na hora que morre, porque aqui diz que nós vamos ser arrebatados para encontrar o Senhor nos ares quando Jesus Cristo voltar. É na segunda vinda de Jesus que os mortos em Cristo serão ressuscitados e todos os salvos, os santos que estiverem vivos, serão arrebatados juntamente com os ressuscitados para encontrarem Jesus nos ares. E assim diz, e aqui diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então, a Bíblia não se contradiz. Quando Paulo fala, no verso 23, Filipenses 1, 23, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir, no sentido de morrer, e esperar a volta de Jesus, porque quanto tempo vai durar entre a pessoa morrer, quando ele dá o último suspiro, o último fôlego, ele morre? Quanto tempo vai demorar para Jesus Cristo voltar? Sendo que o cristão está dormindo o sono da morte, inconsciente, entre a morte e a segunda vinda de Jesus, é uma questão de segundos, porque ele está inconsciente, mesmo que ele fique 10 anos ou 50 anos morto, ele não tem consciência. Para ele é como que fechar os olhos e quando abrir os olhos, ele estará contemplando Jesus em glória e majestade. Queridos, por isso, quando nós morremos em Cristo, nós estamos seguros em Jesus Cristo, mas esperando a segunda vinda de Jesus. Meu querido irmão, se os mortos em Cristo fossem diretamente para o céu na hora da morte, então Jesus Cristo voltaria para buscar quem? Se ele já estava no céu. Lázaro, por exemplo, ele morreu e ele era um morto de 4 dias, já estava cheirando mal. E Jesus Cristo disse, eu vou despertá-lo do sono. E ele disse, olhando para a sepultura, Jesus Cristo disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Lázaro não veio do céu. Lázaro veio da sepultura onde foi colocado. A experiência de Lázaro mostra que os mortos em Cristo, eles não vão para o céu na mesma hora em que morrem. Imaginem só se Lázaro estava no céu, desfrutando a vida eterna no céu, e agora Jesus Cristo o chama de volta para a terra para continuar vivendo nesse planeta cheio de pecados e sofrimentos e morte. Não, queridos, Lázaro não tinha nada a contar sobre a experiência no céu, porque ele não foi para o céu, ele estava na sepultura, e é dali que ele saiu. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9,
Por isso nós precisamos entender a Bíblia através da Bíblia. Deixar que a Bíblia explique a Bíblia. Esta é a melhor forma de entender a Bíblia. Deixar que a Bíblia dê a explicação de si mesma. Aqui em Eclesiastes, capítulo 9. Capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Os mortos não têm nenhuma recompensa a receber. A recompensa dos salvos não é dada na hora da morte. Nem a recompensa dos ímpios é dada na hora da morte. Morre um filho de Deus e morre um ímpio. Ambos são sepultados. A recompensa deles não é na hora da morte, mas será na ressurreição. Por isso a Bíblia diz que existem duas ressurreições. A primeira é dos salvos, dos que morreram em Cristo, e será na segunda vinda de Jesus. E a segunda ressurreição será dos ímpios, no final dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 5, diz que o restante dos mortos, que não participaram da primeira ressurreição, o restante dos mortos, Apocalipse 20, verso 5, ressuscitarão na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos. E para que eles ressuscitarão? Para serem queimados no lago de fogo e enxofre. Queridos, a segunda ressurreição dos ímpios será para o lago de fogo e enxofre, chamado na Bíblia de segunda morte. Mas os salvos ressuscitam na primeira ressurreição. Portanto, o que Eclesiastes fala aqui em capítulo 9, verso 5, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Por quê? Porque a memória deles jaz no esquecimento. Eles serão recompensados na ressurreição. Isso diz claramente em Lucas capítulo 14, verso 14. Lá Jesus disse que a recompensa é dada na ressurreição. Lucas 14, 14. Eclesiastes capítulo 9, verso 6 diz: amor, ódio e inveja. Para eles, ou seja, para os que morrem, já pereceram, já não existem mais. Amor, ódio e inveja. Para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Meu querido irmão, quando Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 23, estou cercado pelos dois lados, ou de viver por Cristo ou de morrer por Cristo, tendo o desejo de partir, ou seja, de descansar, de dormir o sono dos justos e estar com Cristo, no sentido de salvo em Jesus Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, ou seja, por amor a vocês, eu desejaria continuar vivendo, ele está dizendo. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Meu querido irmão, essa passagem tem sido mal interpretada ao longo dos séculos. No verso para memorizar desta semana, Paulo falou sobre as diferenças entre viver e morrer. O cristão vive para Cristo e pode até morrer por Cristo. Nesse sentido, a morte é lucro, pois nosso testemunho se torna ainda mais poderoso e convincente. Quando estamos dispostos a dar a vida por uma crença, provamos que a nossa fé é verdadeira. A morte, segundo a palavra de Deus, é um sono sem sonhos. A morte, segundo a palavra de Deus, é um sono sem sonhos, do qual Jesus despertará seus fiéis em sua segunda vinda. Então, junto com os santos vivos, aqueles que forem ressuscitados serão arrebatados e levados para o céu para estar com Jesus para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. As palavras de Paulo sobre partir desta vida e estar com Cristo não significa ir para o céu na hora da morte, mas fazer parte da ressurreição dos salvos, que é a primeira ressurreição. Paulo também sabia que depois de fechar os olhos na morte, a próxima cena que ele veria, em um piscar de olhos, seria Jesus vindo em glória e majestade. Cristo o levaria com todo o povo de Deus para o lugar que preparou para todos que o amam. Embora estivesse disposto a morrer por Cristo, Paulo sabia que seria melhor para os filipenses que ele continuasse vivendo. Curiosamente, para os cristãos,
Nem sempre é fácil saber se é melhor viver para Cristo ou morrer por Cristo. Paulo estava pressionado dos dois lados, mas ele aceitava a vontade de Deus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você não pode se apegar à vida, você tem que se apegar a Jesus. Se Jesus quiser que você viva, você viverá. Se Jesus quer dar para você o sono da morte e colocar você para descansar, você deve dizer: assim seja, a tua vontade seja feita, meu Pai querido, porque eu acredito no teu amor, num Pai amável, um Pai que cuida, um Pai que vai me ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo. Queridos, Deus quer que você tenha um foco. O foco do apóstolo Paulo: viver por Cristo ou morrer por Cristo. Mas sempre Jesus Cristo é que deve estar impregnado na nossa mente. Aleluia!